Salve, salve, camaradas, companheiros, tudo no suave com vocês. E espero que sim, foi bolsonarista. As coisas não tá boa não, papai. Operação Lavagado tá aí a mais de 1000. Tá Carla Zambelli e Bolsonaro aí chorando, me engano, dizendo que tem doença, que não pode ser preso não. Mas olha, é cada uma, né? Na hora de cometer os delitos, tu tava bonzinho. Tinha até bagulho de histórico de atleta. Enfim, vou trazer aqui depoimento de mais um meliante preso em flagrante lá no acampamento do Irmané, tá ligado? No dia 9 de janeiro. É já condenado, mas a condenação daquele jeitinho que nós não gosta, que é 1 ano de reclusão por associação criminosa e por incitação ao crime e pagamento de multa, que esse bagulho aí é convertido de cana de cadeia de 1 ano por serviço comunitário, fazer curso de 4 dias sobre democracia, abrapar, as fitas assim, além de ficar sem alguns direitos, né, de passaporte, passaporte de arma, se houvesse, sem poder sair do país, né, bagulho do passaporte, sem poder ter rede social, só bagulho assim, levezinho, levezinho. Perto das delinquências que os bolsonaristas causaram, é quase nada. Enfim, vou trazer já o vídeo, mas por favor, se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa também para fortalecer nesses negócios aí de engajamento e tal, e fazer o vídeo chegar mais longe. Primeiro é o depoimento do meliante, na sequência já trago um trechinho do voto de Xandão e pá, para nós dar uma sacada na argumentação usada na hora de condenar os delinquentes. E sem mais delongas, bora pro vídeo. É sem anistia pra golpista, viu, velho? E sem saidinha também. Excelência, o seu microfone tá travado. Nossa, eu sempre esqueço. Obrigado, doutor. Então, ação penal 1696. Interrogatório de Rafael Alves da Costa. Bom dia, senhor Rafael. Tá me ouvindo bem? Bom dia, estou ouvindo sim. Tá, então eu vou fazer o interrogatório em duas partes. A primeira parte eu vou fazer perguntas sobre dados pessoais e qualificação do senhor. E a segunda parte eu farei perguntas sobre a acusação feita contra o senhor nessa ação penal. Nessa segunda parte, o senhor pode permanecer em silêncio. É um direito que a Constituição assegura ao senhor, que, se exercido, não pode ser usado de forma alguma contra o senhor. O senhor conversou de forma reservada com a sua advogada sobre esse ato e sobre o processo? Não. Não conversou com ela? Não, sim, conversei, a gente já conversou Ah, sobre. tá. Sim, Então sim. tá. Então vou dar início à primeira parte. Qual o nome completo do senhor? Rafael Alves da Costa, Data de nascimento. 7/1/87. Oxi, meu irmão, aí de aniversário ele queria o quê? Bagulho de golpe pra Bolsonaro, tiração. Ei, esse bagulho aí começou agora, já me lembrei 2 vezes meu tempo de call center. Uma, o juizão aí falando no mute. Eu tinha mania de vir e mexe fazer isso. E outro treco é esse bicho aí, o meliante se balançando na cadeira. Eu também tinha mania de ficar nessa balançação. A galera chegava pra mim e dizia que tava agoniado. E pior que dá agonia mesmo, meu irmão. Que onda. O atual endereço do senhor. Que CEP. Tá, o estado civil. solteiro. O senhor tem filhos? Não. Grau de escolaridade do senhor? Superior. O senhor, qual a profissão do senhor? O senhor trabalha? No momento, não. Fechado, não. Eu sou formado em letras. Tá. O senhor tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Não. Além desse, o senhor já respondeu ou responde algum outro processo crime? Já foi condenado? Já cumpriu pena? Não, nunca. Tá. Agora eu vou dar início à segunda parte, sobre a acusação. O senhor leu a denúncia? O senhor sabe do que está sendo acusado aqui nessa ação penal? Sim, senhor. São verdadeiras acusações? O senhor quer falar alguma coisa em sua defesa? Não tenho culpa em nada. Não cometi nenhum desses atos. Tá. Eu posso perguntar ou o senhor vai permanecer em silêncio? Hum, Pode perguntar. Tá. O senhor falou que mora em Ceilândia, é isso? O Isso. que o senhor foi fazer lá no acampamento na frente do quartel-general em Brasília? Hum. Foi mais por uma, sei, por uma curiosidade ou descontentamento do que estava acontecendo. Descontentamento com o quê? Não, na verdade, eram as dúvidas que estavam sendo suscitadas na época.
né, de todo o processo que estava acontecendo, né? E, e foi isso. Não tive nenhuma, não fui com nenhuma intenção de nenhuma de causar nada. Só estive lá, nunca fiz nada, nunca, nunca, nunca participei de nada que pudesse me colocar nesses tipos de acusações. E na moral, pô, o cara é formado em letras e fica aí falando nada com nada. Na moral, adiantou de nada esse bagulho aí de faculdade pra tu, vice irmão, na real. Que o bicho não fala nada com nada. E quando fala, fala asneira. Porque vê só, como é que tu não participasse nunca no bagulho desses negócios que pudesse ser acusado disso se tu fosse preso em flagrante, meu irmão? O bicho, em vez de estar em casa depois daquela baderna, daquela zorra todinha que rolou lá, não, foi ficar no acampamento lá. Aí depois quer vir com esse bububu, na real, por essas penas aí de serviço comunitário. Vai resolver não, meu irmão. Tô dizendo, esse bagulho de cursinho também. O bicho fez faculdade, se formou e não aprendeu a se expressar. Ele vai aprender que esse bagulho que ele tava fazendo era errado no curso de 4 dias. Vai não, pô. Tá, e quais dúvidas sobre qual processo o senhor tinha que o senhor foi se manifestar? Não, era sobre tudo que estava acontecendo, não tinha nada exato, né? Muitas pessoas falando muitas coisas e a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, o que eu fui fazer lá era para saber se, né, o que poderia acontecer, mas eu não. Mas, na verdade, era uma dúvida geral de tudo que estava acontecendo na época, não tinha uma dúvida específica. Tá, então o senhor foi na frente do quartel-general para se manifestar sobre uma coisa que não, o senhor não sabe dizer, não tem motivação. A motivação é o descontentamento com a questão eleitoral, mas não era Tá, uma motivação, né, para que, por exemplo, fosse cancelada a eleição, mas para que fosse explicado tudo o que estava acontecendo, né? tá. Mas o senhor era contra o presidente que foi eleito ou contra o processo eleitoral? Sim, não. Realmente eu não votei no presidente que foi eleito, mas a dúvida era só para que fosse esclarecido o que tinha ocorrido nessa que era a dúvida que todos nós tínhamos, né? Acredito. Né? Vê só o que me tira, meu irmão, desse bicho do sinão. Barroso já tinha explicado bem direitinho, com 2 palavras. Perdeu, mané. Oxi. Aí foi ficar no quartel, ó, não quis abduzir as informações inteligentíssimas do Barroso. Aí no que deu. Tá, eu não consegui entender com a dúvida, mas vamos lá. Então, o senhor chegou a dormir no acampamento? Passei a noite, na noite do domingo para segunda-feira, assim. Tá, quando que o senhor chegou no acampamento? Quando? É, No acampamento foi, deixa eu ver, no dia foi por volta de umas 4 horas da tarde, mais ou menos, mas eu cheguei. mas de qual dia que o senhor chegou? Sexta, sábado? Domingo, no domingo. O senhor chegou domingo às 4 horas da tarde no acampamento. Mais ou menos por aí. O senhor já tinha ido antes nesse acampamento? Sim, já tinha ido algumas vezes lá, assim. Tá. O acampamento tinha estrutura, eles forneciam alimentação, tinha banheiro, energia. Sim, sim, tinha estrutura, sim. Tinha alguém, algum líder, alguém que dava ordem nesse acampamento? Não que eu soubesse. Tá. Nesse acampamento havia faixas, banners. Sim, algumas, acredito que sim, que eu me lembro, sim. O senhor sabe dizer o que estava escrito? Não me recordo. Ah, o senhor foi em alguma manifestação nesse dia, no domingo? Sim, eu cheguei aí, mas não, Onde que o senhor mas foi? eu cheguei aí a chegar próximo à esplanada, mas por volta já de umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Ah, Mas quando eu vi o que estava acontecendo, eu me retirei.
Tá. Tá muito estranho esses papos, meu velho. Esse papo aí que chegou às 4 da tarde no quartel, que às 6 horas da tarde, que primeiro nem existe esse bagulho de 6 da tarde, né? Ou é da manhã ou é da noite. Tava lá na Revolução dos Mané e pra ir pá, tá muito estranho, tá estranho. E ainda vim com esses papos de que não sabia o que tava acontecendo. Pera aí, meu irmão, o bagulho já tava desde as 2 da tarde rolando todos os tumultos, todos os bagulho louco e ele não sabia. Mais alguma coisa que o senhor queira falar que eu não perguntei? Não, senhor. Tá bom. Doutora Cecília, perguntas? Sim, Excelência. É, bom dia. Bom dia. Bom dia. É, senhor Rafael, quantas vezes o senhor foi ao acampamento? Não sei, talvez por volta de umas 10 vezes, talvez. E quais eram as atividades do senhor no acampamento? Eu ia lá basicamente numa tenda de oração que tinha lá. O Só senhor isso. conhecia, Não, não conhecia ninguém. o senhor mencionou que tinha dúvidas sobre a questão eleitoral. Qual o ponto específico da questão eleitoral suscitava dúvida no senhor? As dúvidas que estavam sendo, né, levantadas na época sobre de fato a questão da, não sei se era a contagem, né, dos votos e tudo mais, que não tinha sido esclarecida, né, à época, né. Então acredito que fosse essa a maior dúvida, né, que muitas pessoas tinham. Então a minha questão realmente era essa, era só que fosse as coisas esclarecidas, né, para fosse apaziguada toda a tudo que estava acontecendo na época, né. Acredito que todos queriam isso, né, que fosse esclarecido, colocado às claras tudo que tinha ocorrido, né. O senhor mencionou que chegou à proximidade da Praça dos Três Poderes, não é isso? É, é, o senhor presenciou, o senhor visualizou o que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes? Sim, eu cheguei a ver o que estava acontecendo, né? E então, por isso, eu nem me aproximei muito mais da praça mesmo, né? Não cheguei nem próximo de nenhum edifício, nem nada do tipo. E acabei me retirando, mas acabei depois voltando, né? E por qual motivo o senhor, mesmo depois de ter presenciado esse evento, o senhor decidiu permanecer no acampamento e pernoitar no acampamento? Não, que eu não imaginei que teria o desdobramento que teve. Para mim, eu não fazia ideia do que estava acontecendo exatamente, né? Eu não sabia o que tinha acontecido lá no dia, né? O que tinha acontecido lá nos prédios, né? Esse bicho aí também não sabe de nada, né, meu irmão? O bicho não sabe o que aconteceu nas eleições, não sabe direito qual era as dúvidas que ele tinha, não sabe o que aconteceu na Revolução dos Mané. Tá aí ruinzinho, visto de saber as coisas. Não cheguei lá próximo, não sabia o que estava acontecendo. Não tive acesso a nenhum tipo de noticiário no dia também. E então acabei voltando. Não cheguei a pensar por que se eu deveria ter ido ou não para lá voltado. E aí eu acabei indo para lá, mas eu não imaginei que teria o desdobramento que teve, né? Não, Eu não tenho mais perguntas, muito obrigada. Obrigado, doutora. Doutora Nilvânia, defesa fará perguntas? Sim, Excelência. Por favor, vamos lá. Rafael, você foi com quem para o acampamento? sozinho. Sozinho? Você disse que você chegou próximo à esplanada. Você poderia dizer mais ou menos exatamente ali até onde você chegou? Se você chegou na esplanada ou se foi perto? Qual, mais ou menos assim, a localidade? Só para você ter uma dimensão assim da distância que você estava até onde estava acontecendo. Eu cheguei mais ou menos ali no do gramado ali, né?
Ali, ali Mas no gramado da próximo da entrada? rodoviária ali, próximo ali da rodoviária ali, né? Pouco depois da Hum. rodoviária ali no gramado. Mas como eu vi tudo que estava acontecendo já, né? Todo o tumulto que estava tendo, eu não permaneci, né? Me retirei. Hum. E me diz uma coisa, você estava portando alguma faixa, algum cartaz, alguma coisa, alguma bandeira, Não, alguma coisa ou não? nada. Eu tava com roupa normal, nada de faixa, nada de cartaz, nada do tipo. Travou, doutora. Doutora Nilvânia? Tá. Acho que travou aqui, né? Secretaria, quer, não sei, se tira para ela entrar de novo, por favor. A conexão dela caiu, doutor. Só um Tá, minuto, tá? tá, é que travou aqui. Vamos aguardar ela retornar. Pouco tempo depois. Oh, Pronto, doutora Nilvânia. Agora vamos retomar de onde a senhora parou. A senhora estava perguntando até que ponto ele chegou e se ele portava bandeira, cartaz, essas coisas. Vamos lá. isso. Aí ele respondeu, né? Que ele... Sim, sim, ele respondeu. Tá, Eu acho tá. que ficou gravado. Depois a senhora travou. Aham, tá. Rafael, você falou que você foi outras vezes lá no acampamento e que você participava de um grupo de oração. Aí você ia, fazia essas orações, o que que acontecia nessas orações? E aí você voltava para sua casa ou você permanecia lá? Não, eu voltava para minha casa. E que horas que você costumava ir? Realmente, à tarde, por volta de umas 5 horas da tarde, né? E aí participava tinha algumas orações, né? Eram orações, né? Como o terço, por exemplo, né? E, e depois dava algumas horas eu voltava para casa. Não passava muito tempo lá, não. Então, o único dia que você pernoitou foi esse. Sim, É, meu velho, enquanto a inteligência é limitada, a burrice não, tem sem limites, né? No pior dia, no dia mais bagulho doido, ele mesmo deu papo aí, que ele viu a baderna que tava, aí fica, mesmo, na real, pô, tô dizendo que merecia mais tempo de cana. foi no dia isso, do domingo para segunda, do dia 8 para o dia 9. Certo. Então, para ficar registrado, você não chegou a nem perto lá de onde estava acontecendo aquelas manifestações, não é verdade? Não, onde aconteceu toda aquela, né, o quebra-quebra lá, eu não cheguei nem próximo de lá. Nem cheguei próximo de nenhum dos prédios, né, da Praça dos Três Poderes. Uhum. E você nunca, já fez alguma incitação? Você já é, incitava onde você estava no momento lá no acampamento? Você fazia alguma manifestação, alguma incitação, Não, algum movimento? não participava de nada do tipo. Apenas o que eu fazia era isso. Eu ia lá na tenda de oração, né, e no máximo também, sei lá, comia alguma coisa, mas fora isso, eu não participava de nada, nunca entoei algum tipo de grito de guerra, né, qualquer coisa do tipo, né, nenhum tipo de manifestação nesse sentido. E você conhecia alguém lá no acampamento? Tinha alguma amizade, algum... Não, conhecia, assim, conhecia de vista algumas pessoas que participavam lá do grupo de oração, né, mas conhecer mesmo, assim, não. Tá certo. Então Não você conhecia sempre ninguém, foi nem sozinho. sempre sozinho. Eu nunca, não tinha ninguém que eu conhecia previamente, eu cheguei a ter alguma coisa, né, algum contato a mais lá, né? E redes sociais? Você tinha redes sociais?
Não, nem tinha redes sociais. Não, sem redes sociais também. Não, nunca postei nada também do tipo em redes sociais também. O seu celular continua apreendido. Sim, Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada, viu, Rafael? nada. Obrigado, doutora. Então, dou por encerrado o interrogatório na ação penal 1696. Saem as partes intimadas para eventuais requerimentos e diligências nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. Doutora Nilvânia, senhor Rafael, muito obrigado pela presença. Bom dia, estão dispensados. Tem jeito, Obrigada. seu Luiz. É, meu velho, o bagulho é doido. O processo é excelente, mas o juiz é Xandão. Vou trazer aqui, inclusive, as ideias que ele colocou na hora do voto para condenar esse meliante. Xandão escreveu assim, ó. Em seu interrogatório judicial, o acusado Rafael Alves da Costa confessou ter deixado a cidade satélite de Ceilândia, DF, para participar de manifestações na cidade de Brasília, DF, por diversas vezes, tendo salientado ainda pernoite junto ao acampamento em frente ao quartel-general do Exército, onde permaneceu de 8 a 9 de janeiro de 23, até ser preso pela Polícia Federal, documento tal. Detalhe, dia 7 foi o aniversário dele. Aí dia 8 foi participar da baderna e dia 9 rodou, pra deixar de ser besta. Aí vem aqui o trecho do interrogatório dele, tá curtinho, eu vou ler. Narrou que comparecia com frequência ao acampamento em frente ao QG do Exército de Brasília, DF, e que no local havia toda uma estrutura, inclusive que viu faixas, banners, mas que não se recordava do que nelas estava escrito. Negou ter participado dos atos antidemocráticos, afirmou que no dia 8 de janeiro de 23 chegou até os arredores da rodoviária e que, diante dos acontecimentos da esplanada, voltou para o QG, onde ali pernoitou. Documento tal. A confissão do réu é corroborada por ao menos 529 réus coautores dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram a NPPS com a PGR, devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, inclusive, destaquem-se as fotografias juntadas na denúncia, que demonstram uma estrutura bem organizada, com barracas, lonas, águas, geradores e carregadores de celular. É muito mancoso mesmo, né? Diz que nunca fez nada pelo bagulho, mas foi preso em flagrante e no decorrer do depoimento sai confirmando é tudo. Enfim, vou encerrar já esse vídeo por aqui. Peço, por favor, que caso não seja inscrito no canal ainda, peço que se inscreva. Tô bem pertinho de chegar em 110 mil. Acho que hoje chega. Se não chegar hoje, amanhã, né não? Tomara que sim. Também deixa like se não apertou até agora, é importante. Verifica se o sino tá ativo. Comentário é fundamental para fazer o vídeo chegar mais longe. Esse bagulho é tão importante para esse negócio aí de engajamento. Aí se puder, peço até que deixe mais de um, se possível. E tem a chave Pix do canal também. Qualquer valor bem-vindo é ajudefilosofiamaginal@gmail.com. Agradeço do fundo do meu coração ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista tem que ser sem anistia e sem saidinha, papai. Golpista bom é golpista preso. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!